estrutura do Criciúma Esporte Clube se revigorando cada vez mais. Tem o LED que está chegando aí, tem o bar da torcida, agora uma nova extensão do bar aqui embaixo da arquibancada com novos banheiros, espaço família. E olha, quem vai explicar pra gente, falando para estrelabet.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, e Rocha Alimentos, sabor e praticidade para todos os momentos. A Camila, engenheira civil, vai fazer um tour, vai explicar um pouco de como é que foi, como é que surgiu a criação de bares embaixo da arquibancada, Camila. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada. Então, Didé, é importante a gente falar para o torcedor que esse projeto ele surgiu a partir de reuniões entre a direção do clube, que visa sempre o bem-estar, o acolhimento do torcedor, né? Junto com a construtora e com arquitetos, porque essa obra ela tinha uma particularidade, como você falou, que ela fica embaixo da arquibancada. Nós inicialmente não tínhamos pé direito necessário, então a gente teve que mexer na estrutura, na questão de terra, da edificação, mas daí isso eu vou te mostrando conforme a gente vai fazendo o tour pela obra. Vamos lá então, Camila? Vamos. Então a gente tem esse acesso aqui entre a arquibancada e o bar. Ele é um acesso único. E para a direita aqui, então a gente já pode começar o tour por aqui. Aqui na frente, logo de início, a gente já tem o bar. Ele é uma bancada bem ampla, né, Didé, como dá para observar. E ele tem um espaço bem amplo também para o torcedor ficar aqui, aproveitar o momento. Porque assim, foi projetado especificamente para que crianças e adultos, enfim, pessoas menores possam vir fazer os seus pedidos? Sim, sim, foi todo pensado a estrutura principal também teve esse acolhimento de infantil, que era uma coisa que eu acho que o torcedor pedia bastante. Então depois lá a gente tem o banheiro família, a gente apresenta todo para o torcedor também. Então ele foi pensado bastante nessa situação. E aqui a gente tem um espaço bem amplo também para o torcedor ficar aqui no momento de lazer que ele achar necessário. Agora, Camila, eu te pergunto o seguinte, a gente vê aqui uma estrutura enorme aqui internamente. Como é que foi conseguir fazer tudo isso aí caber debaixo da arquibancada? Porque antes, quando começaram as obras, se falava bares e banheiros embaixo da arquibancada. A gente pensava, como assim? A gente não tinha altura suficiente aqui para executar. A gente chegou aqui, nós tínhamos em todos os pilares, a gente tinha vigas de amarração, elas eram mais altas do que esse nível hoje da obra. Por exemplo, aqui de pilar, nós tínhamos, essa aqui é essa alvenaria, a gente executou ela, né? Mas a gente tem esse pilar aqui e a gente tem um outro ali, elas tinham vigas mais ou menos, sei lá, uns 40, 50 centímetros mais alto do que esse nível hoje, certo? Então a gente teve que fazer essa retirada e executar elas novamente num nível mais baixo. Tudo isso a gente fez um estudo para ver qual era a profundidade máxima que a gente conseguiria chegar. E daí onde a gente teve que mexer nessa estrutura, né, toda essa parte estrutural e também na terra que existia aqui. Porque existia bastante terra, existia arquibancada antiga ainda. Então a gente teve um trabalho manual e mecânico aqui. A gente conseguiu... Tinha pedaços da arquibancada antiga aqui? Sim, tinha um pedaço da arquibancada antiga aqui, sim. A gente teve que fazer essa demolição para poder retirar ela também, né? E daí assim, a gente conseguiu entrar com uma máquina aqui também. Então a gente foi trabalhando com calma e conseguimos depois fazer naquele portão externo lá, a gente conseguiu entrar com ela, trabalhava um pouco e vinha mais para dentro ainda para poder finalizar o trabalho da parte mecânica. Então aqui pro lado direito a gente tem os banheiros masculinos, né? Tem o bar. Nós temos 3 módulos de banheiro masculino, tá? Detalhe aqui, em português e inglês também. Isso, Aqui daí nós temos o primeiro módulo do banheiro masculino, tá? É importante a gente observar que toda a parte de cerâmica ou de ela tá envolvida com as cores do clube, né? O branco, o amarelo, o preto. Então ela foi pensada toda nessa parte também. Aí nós temos aqui 3 vasos sanitários. Se você observar, eles são padrão luxo, né? Coisa que a gente encontra em shopping, né? E aqui nós temos uma bancada, toda em porcelanato também. E as torneiras também, elas são por acionamento, né? Então a gente passa a mão, ela já liga e desliga sozinha. Coisa de... Uma bancada de porcelanato é diferente o material das bancadas tradicionais que a gente vê em banheiros em locais públicos, né? O que significa uma bancada de porcelanato? Qual é a vantagem de tê-la? Na verdade, ela é o acabamento, né? É o alto padrão que você fornece para o torcedor, né? Porque você entrar aqui e já dá de cara com uma bancada bonita dessa daqui, tu estás trazendo um luxo para o teu torcedor, tu estás trazendo um benefício, um conforto para ele, uma questão de beleza também, né? De aconchego, traz aconchego, né? Uma bancada bonita dessa daqui. Então, nesse primeiro módulo seria isso aqui.
Seriam os vasos sanitários. Depois a gente tem um outro módulo, que daí seriam com a calha, os mictórios, né? Esse módulo aqui e o seguinte, eles também são com calhas. Então essa é uma extensão do banheiro masculino. Exatamente. Esses 3 módulos pro lado direito, eles são banheiros masculinos. E aqui, no lugar de mictório, vai essa espécie de calha. Isso, daí aqui ela é... né? É como se fossem uns mictórios isolados, só que ela é uma calha comprida, né? A opção por esse tipo de material, enfim, ao invés de colocar mictório, tem alguma razão técnica? É pela quantidade, né? Ele consegue abranger muito mais pessoas, muito mais homens, né? Do que se for mictório isolado. E depois aqui nós temos o terceiro módulo, também um pouco mais amplo do que esse segundo, e o mesmo esquema. Mictório também, no caso, calha para mictório. Então, tem espécies de 3 banheiros masculinos. Exatamente, 3 banheiros masculinos. Daí o lavatório dessa daqui, ela tá aqui fora, a bancada. Funciona no mesmo esquema, porcelanato e sensor, ela já liga a torneira. E toda a situação de encanamento em parte elétrica, como é que foi feito todo esse processo para poder estar 100% pronto, principalmente agora para o jogo contra o Hercílio Luz de domingo? Então, como eu te disse, a gente teve que fazer essa relocação das estruturas de algumas vigas, né? Tivemos que rebaixar, tirar a terra que existia aqui. Depois disso, a gente preparou toda a parte de esgoto, né, de instalações hidrossanitárias, para depois entrar com um contrapiso em si e depois poder levantar toda a estrutura. Então ela tem, depois que ela está toda ligada, lá no final a gente tem uma fossa e ela liga na rede depois. Camila, olha só, aqui na entrada a gente percebe esses detalhes diferentes, é uma espécie de autoatendimento, o que seria? Isso, exatamente. Nos dias de jogos são colocadas aqui as máquinas, o pessoal faz seu autoatendimento, tira o ticket aqui e retira lá o que vai consumir, né? Facilita, agiliza o processo. Que legal, hein? Atendimento rápido então, hein? Isso, tudo para facilitar para o torcedor. Depois aqui pro lado, na entrada, virando pro lado esquerdo, a gente tem mais um espaço aqui para acolhimento, né? E agora a gente tem uma coisa muito importante, a gente tem o banheiro família, tá? Então vamos entrar ali que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do banheiro família. A parte de revestimento, ele segue o padrão dos banheiros masculinos, certo? Ele acompanha as cores do time, o branco, o preto e o amarelo. A bancada, ela é uma bancada também em porcelanato, acionamento da torneira por presença igual aos demais banheiros, certo? Eu tenho a impressão, tá mais rebaixado, não é? Não, ela tá na altura padrão porque os arquitetos indicam colocar na altura padrão. Normalmente a criança ela vai acompanhada dos pais. Então, eles têm esse auxílio dos pais para utilização, tá? Aqui seria uma bancada para fraldário, para trocar a fralda do bebezinho, né? A mãe, o pai vem aqui e utiliza dessa forma. E a gente tem a pia que seria exclusiva para o fraldário. Então, depois de fazer a troca aqui, a gente tem aquela pia lá que fica mais... Legal, então não é uma pia, a mesma pia que usa para lavar a mão, enfim, mas a pia exclusiva para o fraldário. Que daí já facilita o pai, enfim, o responsável tá aqui e consegue fazer aquela utilização daquela pia lá. Eu acho importante a gente deixar bem claro pro torcedor que esse aqui é um banheiro exclusivo familiar, né? Então, se o masculino ou a feminina quer utilizar, tem os seus banheiros específicos. Esse aqui é pra família mesmo. Inclusive, tá? sanitários, eles são específicos para crianças ou tem o mesmo tamanho assim para adultos? Não, tem o mesmo tamanho justamente. Mas é sempre importante para ressaltar, é uso exclusivo dos menores isso aqui. Exatamente, os exclusivos do menor. Se é mulher ou homem, cada um tem o seu banheiro específico para, né? Esse aqui é para acolher a família mesmo, tá? Depois aqui no módulo seguinte, então, daí nós temos o banheiro feminino. O banheiro feminino, então, questão de revestimento, segue o mesmo padrão dos demais, a bancada, torneira, vaso sanitário também, tá? Ele continua no mesmo padrão que a gente viu os outros banheiros, a mesma qualidade. Tá certo. Uma pergunta, foi considerada uma outra área do estádio para fazer esse bar e os banheiros, ou apenas essa área do Portão 7 que foi considerada? Só essa área do Portão 7. Inicialmente, acho que aqui era a parte que mais estava precisando, que o clube, eu acho que observou, né, a pedida dos torcedores, então foi direcionado para cá, tá?
E aqui nós temos mais um banheiro, certo? Esse banheiro aqui, ele também é um banheiro familiar. Seguimos o padrão... Familiar não, desculpa, feminino, tá? Nós seguimos o padrão de revestimento, a bancada e ali nós temos um vaso sanitário. O que eu acho interessante a gente deixar claro é que essa bancada aqui, ela também consta como uma... Porque não é a bancada pia, não tem a parte da pia. Não tem a outra parte, isso, nós temos essa aqui, que serviria com a cuba, e nós temos essa outra bancada lisa aqui, que ela serve também como fraldário, tá? Se aquele outro banheiro familiar estiver ocupado, for uma mãe com uma criança, uma tia, uma avó, enfim, uma mulher junto com a criança e quiser trocar, dá pra trocar aqui também, tá? Então a gente tem, além do banheiro familiar, nós temos mais essa bancada aqui que serve de fraldário também. Tá certo, então. Legal. Mais uma opção também. 2 banheiros femininos, um colado no outro. Isso, exatamente. E daí assim, Didé, no geral, a gente pode observar o quê? A parte de acabamento, tanto os internos, como eu falei, quanto a parte do corredor, a gente segue sempre o padrão do clube, né? As cores do clube, pra deixar bem envolvido mesmo no clima do jogo, né? Eu acho importante a gente falar também desse piso. Ele é um porcelanato antiderrapante, tá? Então, assim, se chegou a molhar, dias de chuva, que às vezes pode molhar um pouco, ou derramou alguma bebida, ele não fica escorregadio, tá? Ele tem esse antiderrapante que permite com que o torcedor transite com tranquilidade. Então, o torcedor não vai sentir aquela diferença, por exemplo, tá no cimento, na arquibancada, e vou lá pro piso, não vai sentir a diferença daquela questão da escorregadia. Não. Aí tá tudo nos conformes, então. Sim, tudo seguro pro torcedor. Tá certo, então obrigado, Camila, por conversar conosco na TV Tigre Estrela Bet. Camila, que é engenheira civil, falando um pouco mais sobre a construção, ela que fez parte do projeto da construção dos bares e também do bar, aliás, e também dos banheiros e fraldários aqui no setor 7, no estádio Heriberto Wilson. Falando para estrelabet.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, e Rocha Alimentos, sabor e praticidade para todos os momentos. Valeu e um forte abraço.